Salmo 27, versículo 1. Encontraram? Amém? Uns estão na misericórdia aí, né? Amém? Ok? Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu rochedo, meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá. E me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. E em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei louvores ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e me responde. Busque a teu respeito, diz meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido meu ajudador. Não desampare nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantaram contra mim, respirando violência. Além disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra santa e poderosa. Essa palavra, Pai, a qual nós nos debruçamos todos os dias para receber dela essa força, essa coragem que nós precisamos. Nós queremos, ó Pai, confiar a cada dia mais no Senhor, sabendo que é do Senhor que vem tudo o que precisamos, que o Senhor nos esconde debaixo das Tuas asas e no Teu tabernáculo, na Tua casa, nós podemos ser guardados e cuidados em todo o tempo. Nós te louvamos, Pai, por essa noite e pedimos, ó Pai, fala conosco, fala a cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém? Queridos, conta-se uma história, e talvez você conheça, que tinha um menininho. Esse menininho, ele entrou no avião, sozinho. A aeromoça, quando conduziu ele para que ele sentasse no lugar que estava separado para ele, e aí ele senta calmamente, ele pega um caderno de desenho, começa a desenhar e a pintar, e o avião zarpa, né? Decola. No meio da viagem, uma grande turbulência acontece. Aquela turbulência que você já deve ter vivido ou não. E aí, muitos ficam assustados e vira aquela gritaria, aquela coisa dentro do avião, e o menininho do lado continua pintando no seu caderninho de desenho. Espantados com aquilo, perguntam para ele: menino, por que você está tão calmo? Eu estou aqui quase morrendo por causa dessa turbulência. Ele olha para essas pessoas e dizem: o piloto é meu pai. Confiança. Eu quero falar com você sobre isso nessa noite, porque quando é dito confiança, o que vem na sua mente? Quando a gente fala confiança, qual a primeira palavra que vem à sua mente? Confiança é uma característica de quem está seguro, de quem tem certeza de que algo vai dar certo. Segurança, confiança, vem de uma palavra grega que
e também outras palavras de origem no latim, elas acabam desembocando para o mesmo sentido, que é certeza e fé, confiança. Confiança tem a ver muito com o que nós precisamos ser no Senhor, porque confiar está atrelado com crer. Se eu creio, eu confio. Se eu creio no Senhor, eu confio. Mas muitas vezes o crer está desassociado do confiar. Eu acredito no Senhor, mas eu não tenho muita confiança, não. Então nós vamos adentrar nisso nessa noite. Muito tem se falado sobre autoconfiança. Eu bato no meu peito, eu sou autossuficiente, eu tenho uma autoconfiança, eu me basto por mim mesmo. Não é assim que a gente tem ouvido? Seja você a sua melhor versão e não sei o que, você é bom, você é isso, você é aquilo outro. Então isso querem trazer para nós uma visão de autoconfiança. É bom? Sim, em alguns momentos sim, mas ela é limitada. Ela é um tanto limitada. Crer e confiar precisam andar juntos. É como, pegando a analogia do avião, seriam as duas asas da nossa vida, crer e confiar. Com uma só, não dá. Esse avião vai desbocar, que é a sua vida, e vai cair. Então nós precisamos crer e precisamos confiar. O Salmo 27 que nós lemos aqui, ele é um salmo de Davi. Davi estava passando um perrengue, uma perseguição terrível naquele tempo. Davi estava sendo perseguido tanto por Saul quanto por Doeg. E ele, nessa perseguição toda, ele lidando com os seus adversários, os seus inimigos ali, batendo a porta para matar ele mesmo. Então Davi, ele lidava com essa presença da morte muito perto. E Davi precisava confiar muito no Senhor. Então vários salmos de Davi vão falar de confiança, de esperança, de dependência. E um deles é esse. Davi lidava então com esses adversários perigosos. E nesse salmo ele começa com uma exaltação ao Senhor, depois ele faz um clamor e depois ele termina com outra exaltação. O salmo de Davi é permeado por essas nuances, de louvor, de clamor, de pedidos ao Senhor para livrá-lo daqueles inimigos que estavam iminentes ali. Mas Davi escreve esse salmo, e esse salmo me inspira, e precisa nos inspirar, todos nós, a confiarmos de verdade em Deus. Então minha palavra para você hoje é simples: confie em Deus. A gente costuma falar isso sempre. Confie em Deus. Deus está no controle. Mas parece que às vezes a luta é tão grande que essas palavras não entram dentro de você. E hoje nós queremos aprender através da vida de Davi como é que ele nos dá ferramentas para confiarmos em Deus de fato. Primeiro, o verso 1 diz o seguinte, como a gente leu: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei temor ou medo? O Senhor é meu forte refúgio. E ele pergunta de novo: de quem terei medo? Então o medo estava ali ao redor de Davi todo o tempo. Mas Davi reconhece quem Deus é. Davi reconhece quem Deus é e crê nele. Davi diz que o Senhor é a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza. Luz, salvação e fortaleza. Luz, salvação e fortaleza. Quando nós conhecemos a luz, quando nós estávamos nas trevas, o Senhor resplandeceu a luz. E essa luz agora, nós somos então iluminados no nosso caminho por essa luz, que é a palavra de Deus, que é o próprio Evangelho. E essa luz agora nos mostra o caminho. Nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Então, onde há luz, não tem trevas. Onde há luz e o Senhor se manifesta, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra de Deus sempre está trazendo que Deus é luz. Então, o Senhor é a nossa luz. O Senhor é a luz que dissipa as nossas sombras, ou o nosso mundo sombrio.
O Senhor, quando vem com a sua luz tremenda sobre nós, Ele resplandece na nossa escuridão, na escuridão do nosso ser, da nossa alma. Então, Davi tinha o Senhor como a sua luz. Davi tinha o Senhor como a luz que guiava a sua vida. Ele cria nisso. Por isso, querido, nós precisamos confiar que em meio à escuridão da nossa vida, o Senhor resplandece a sua luz. Ele é a nossa luz. Está escuro aí? Está difícil de enxergar? Olhe para essa luz que resplandece sobre a nossa vida. A gente vê em Efésios 1,17, Jesus Cristo diz o texto: o Pai da glória vos concede espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminando ou iluminados os seus olhos, os olhos do vosso coração. Então o Evangelho ilumina o nosso coração. Aquela visão que nós tínhamos da vida agora é totalmente mudada, porque a gente enxergava meio embaçado e agora nós vemos a luz. Nós somos guiados por essa luz. Essa luz Davi reconhecia. E ele diz também que a gente pode aprender com isso, como que o nível de confiança dele aumentou. Ele creu em Deus, ele confiava no Senhor, porque ele conhecia essa luz, ele experimentou salvação. Diz o texto: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Tem pessoas, queridos, que querem o Senhor como luz. Querem ouvir uma palavra do Senhor, um texto bíblico, um versículo, um vídeo, que mostrem um caminho, mas não querem o Senhor como a sua salvação, como o seu Salvador, como agente de salvação. Isso muda quando a gente trata de confiança, porque enquanto eu não tenho o Senhor como o meu Salvador, a minha confiança vai ficar abalada. Porque quando o Senhor é a minha salvação, Ele é a minha rocha. Quando o Senhor é a minha salvação, eu não temo, porque eu sei que a minha vida não está limitada aqui. Então, Davi tinha, e ele experimentou a salvação. Tanto é que no Salmo 51 ele diz: traga-me de volta a alegria da salvação. Ter a salvação, querido, é algo muito bom, muito gostoso. A gente precisa experimentar essa verdade. E aí sim a nossa confiança vai ser amplificada. Davi também diz que o Senhor, ainda no verso 1, é o meu forte refúgio. Davi faz uma analogia ao poderio militar de que ele conhecia. Então, eram-se levantadas fortalezas em meio às guerras, e eles corriam para essas fortalezas que eram fortes refúgios. Mas muitas vezes essas fortalezas eram derrubadas em tempos de guerra. Mas Davi sabia que o Senhor era a sua forte fortaleza, o seu alto refúgio, e nele ele podia confiar e se abrigar. Amém, querido? Nós muitas vezes queremos que a nossa confiança, o nosso refúgio estejam em pessoas, estejam em homens, estejam em coisas palpáveis, mas a nossa confiança, o nosso forte refúgio é o Senhor, porque Ele é minha luz, Ele é a minha salvação e Ele é meu forte refúgio. Você vê a sequência? Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação e Ele é meu forte refúgio. Então nele eu posso confiar. Amém? Amém? E crer em Jesus é muito mais do que simplesmente acreditar que Ele existiu. Em João 3,16, o verbo crer ali em João 3,16, não se refere a algo contido apenas no passado. Mas esse crer é um ato contínuo. Esse crer está atrelado com confiança, é um ato contínuo. Crer é um ato contínuo que nos leva a um caminho de confiança em Deus. O apóstolo Tiago diz que o próprio Satanás acredita em Deus e até estremece a sua carne. Mas crer em Deus, confiar em Deus, é saber que a nossa vida está dependente dEle, está na dependência dEle, porque Ele é minha luz, porque Ele é minha salvação e Ele é meu alto refúgio. E nós precisamos crer no Senhor. Acreditar não somente, mas crer, que é confiar, que é depender, que é se render. É se render. Isso é crer de verdade, isso é confiar de verdade, meu querido. Confie em Deus, crendo nele. Confie em Deus, desconfiando do medo. Olha só o que diz o verso 2.
quando os homens maus avançaram contra mim para me destruir, eles, meus inimigos, meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Ainda que declarem guerra contra mim, diz Davi, mesmo assim estarei confiante. Desconfie do medo. Muitas vezes nós acreditamos e confiamos muito mais no medo que está ao nosso redor do que em Deus. O medo é tão poderoso muitas vezes sobre a nossa vida, ele vem, né, e faz bu, e você, né, e já desestrutura totalmente. Então assim, desconfie do medo, desconfie do temor, porque às vezes é um medo que você criou diante das circunstâncias da sua vida, é um medo que é irreal. Desconfie, bote um pontinho de interrogação nesse medo seu. Não creia mais no medo, não confie nesse medo, desconfie dele e creia no Senhor, porque Davi diz, pode declarar guerra aí, querido, mas eu vou estar confiante de que o Senhor é. Eu vou estar confiante de que o Senhor é. Vocês estão comigo hoje, querido? Parece que eu estou meio sonando. Amém, fala comigo que eu sou meio carente. Tô brincando. Mas vamos conversar aqui. Quando sabemos que quem é Deus, nossos medos são vencidos. Quando nós sabemos quem é Deus, os nossos medos são vencidos. Davi vivia então essa perseguição. E como Davi consegue vencer o seu medo? Conhecendo Deus, como a gente já falou, e conhecendo o seu inimigo, conhecendo o seu medo. Eita glória! Nós sabemos que o inimigo da nossa alma, Davi tinha os inimigos ali que estavam com espada, com negócio, escudo, lança, flecha, né? Conheço demais de guerra, né? Estava lá todo preparado, e Davi poderia ficar agoniado e falar, meu Deus, né? E agora, o que será de mim? Quem poderá me defender? E aí, mas ele sabe quem é aquele inimigo. Ele sabe, porque o Senhor já tinha falado com ele que aquele inimigo seria derrotado, os seus inimigos seriam, ele tinha uma promessa de uma vitória. Ok, nós muitas vezes ficamos morrendo de medo do nosso inimigo da nossa alma. A gente fica com medo, o inimigo está se levantando, o inimigo está se levantando contra a minha vida. Parece que assim, o inimigo está lutando em par de igualdade com o Senhor. Não existe isso, meu irmão. O inimigo já é derrotado. E a gente precisa se lembrar disso. A gente bota um poderio tão grande no inimigo que a gente fica com medo. Fica com medo. Aí de novo, né? Fica com medo do inimigo a tal ponto. Mas a gente sabe que o inimigo ele já está vencido, o diabo já está derrotado, já foi derrotado na cruz do Calvário. Ele está investindo na minha e na sua vida, porque essa é a função dele, matar, roubar, destruir, tirar o nosso foco de Cristo. Ele vai causando um rebuliço na nossa vida, aquela coisa toda. Calma, eu confio no Senhor, eu conheço o meu Deus, eu conheço esse inimigo aí. É o mesmo, gente, não mudou nada. E não vai mudar nada. Talvez a opressão, qualquer coisa que ele fizer na sua vida hoje, ele não tem poder de criar nada, só vai se repetir daqui a um tempo. Então, fique certo de que o seu inimigo é esse. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais do mal. Nós podemos dizer que assim como Davi esteve numa guerra, mas a nossa batalha já está vencida em Cristo Jesus. Já está vencida em Cristo Jesus. Já foi, já está consumado, meu querido. Já está tudo certo. A gente não pode viver nessa vida onde a gente confia em Deus e desconfiando. Confia em Deus desconfiando. A gente precisa conhecer melhor o nosso Deus. Por quê? Ele é a nossa luz, é a nossa salvação e a nossa fortaleza forte. Amém? Desconfie do medo. Não, a gente não vai ficar isento do medo, não. O medo vai vir sobre a sua vida, as coisas ruins vão vir sobre a sua vida. É fato, mas a gente precisa se lembrar de quem Deus é em todo o tempo. Se lembre de quem Deus é, se lembre da palavra dEle,
que já foi dita, iluminada, né, para nós, já está aqui, tudo aqui, se debruce nessa palavra, mergulhe nela, e aí você ficará mais confiante, porque você fica se alimentando do medo de tal forma, vem o medo, vem o outro, e você vai se alimentando, é mesmo, está ruim, o negócio está ruim, está feio, ixi, vai piorar, e o fulano, cicrano, o trem vai ficar tenebroso. Uai, meu irmão, que Deus que você serve, que Deus que você acredita. Nós temos um Deus poderoso, como você cantou aqui nessa noite. O nosso Deus é poderoso. Amém? O nosso Deus é poderoso. Desconfie do medo e confie de verdade em Deus, porque Ele frustra os planos do inimigo. E diante dele o inimigo já caiu. Amém? Aquele menininho no avião, lembra do menininho do avião? Ele conhecia o piloto. O piloto que chega lá todo, né, uniformizado, tem aquela presença de autoridade. É o mesmo que o menininho, quando ele chega em casa, corre e pula no colo dele e chama de pai. E o pai roda ele e abraça ele e diz: eu te amo, eu fui, mas voltei, eu estou aqui, vamos brincar, vamos nos relacionar. E o filho vai conhecendo o pai vai se entrelaçando na vida do filho a tal ponto que a turbulência no avião vai vir, querido. E o menino fala: meu pai é o piloto, tia, passa o lápis de cor aí para mim. Ah, querida, a gente precisa conhecer o nosso Deus, a gente precisa confiar mais no Senhor, sabendo quem Ele é. Vamos continuar na palavra? Versos 4 a 6, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido na sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei louvores ao Senhor, amém? Meu irmão, confie em Deus, crendo nele, desconfiando do medo e permanecendo na sua presença. Permanecendo na sua presença. Davi, então, fala aqui do templo do Senhor. Interessante a gente pensar que ele não está falando ainda do templo de Salomão, ainda não tinha sido construído. Davi estava distante, inclusive, da tenda da congregação, da tenda do tabernáculo, que era montado e desmontado. Ele estava distante disso, mas ele sabia como que as coisas ali funcionavam. E ele queria estar ali contemplando a beleza do Senhor, porque ele sabia que naquele lugar a presença do Senhor se manifestava, amém? A presença do Senhor se manifestava ali, e ele diz que ele tinha esse desejo de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, constantemente. Ele queria permanecer ali. Essa casa, querido, do Senhor, que nós entendemos hoje, é o próprio Senhor Jesus. O tabernáculo, ele é a representação do próprio Senhor. O templo de Salomão é a representação do próprio Cristo, da obra de Cristo. Então hoje nós precisamos permanecer. Você quer confiar no Senhor? Confiar mais? Então permaneça nele. Esteja nele. A gente fala aqui da casa do Senhor como esse prédio, né, onde nós nos reunimos. Também é um tempo onde nós estamos em comunidade, nós estamos aprendendo. Olha só o que diz o texto. Ele diz que ele queria contemplar a bondade do Senhor no seu templo. Na presença do Senhor, quando estamos na presença do Senhor, nós contemplamos o Senhor e contemplamos quão Ele é bom. E eu fico constrangido porque tanto que nós somos maus. Então estar na presença do Senhor é saber quem Ele é e contemplar a sua beleza, a sua santidade, amém? Também diz a palavra de Deus aqui que Ele gostaria de estar constantemente, todos os dias no templo, para buscar a orientação do Senhor. Então nós estamos na presença do Senhor diariamente buscando a sua orientação. Davi também diz que ele gostaria de estar ali todos os dias para ser protegido. Olha que coisa linda.
Davi queria estar na presença do Senhor, porque ele sabia que ele estava em segurança. Davi queria estar na presença do Senhor para oferecer sacrifícios de adoração. Quando nós estamos na presença do Senhor, meu irmão, nós adoramos, nós louvamos, nós choramos, nós oramos, nós adoramos na beleza da sua santidade. Nós dizemos a Ele palavras de amor, de contemplação, nós nos rendemos a Ele. Seja nesse lugar secreto com o Senhor e seja também em momentos de comunidade, em adoração aqui. Então eu afirmo, eu contemplo a sua bondade, eu busco orientação, o Senhor está nos orientando através da sua palavra, eu sou protegido, eu estou em segurança e eu adoro. Eu adoro, eu adoro, eu adoro aquele que vive e reina para todo sempre. Adore ao Senhor, querido. A adoração é uma constante na sua vida. Segunda-feira, adore ao Senhor lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na cozinha da sua casa. Adore ao Senhor em todo o tempo. Com a sua vida, adore a Ele. Com o seu caminhar, adore ao Senhor. Isso vai gerar em mim e em você mais confiança. Permanecer no tabernáculo, na casa do Senhor, é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo, na sua santa presença. O que habita, diz o Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Amém? É ou não é? Jesus é o templo. Jesus é a pedra fundamental. Precisamos permanecer na sua presença. Porque é ali onde nós somos abastecidos com confiança. Quer ser abastecido com confiança? O melhor lugar é a presença do Senhor. É a casa do Senhor. Está guardado no Senhor. Ah, não tem lugar melhor, meu querido. Não tem lugar melhor. Confie em Deus. Crendo nele, desconfiando do medo. Vivendo em sua presença e expondo a Ele os seus anseios. Olha o que diz o verso 7. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e me responde. Aqui Davi começa a expor o seu coração. Aqui ele começa a expor o seu anseio. Alguns estudiosos vão falar, parece que a partir do verso 7 ao 12 há uma destoada aí no Salmo. Estava aqui um hino de adoração, agora começa um clamor de Davi, mas é isso. Esse momento de adoração que ele teve foi construída e depois ele volta a olhar a sua necessidade e expõe ao Senhor os seus anseios. E ele diz o seguinte: eu quero a tua misericórdia. Aqui verso 7, tem misericórdia de mim. Nós precisamos, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então Davi expõe o seu anseio por misericórdia. Ainda no verso 7, no finalzinho, fala: responde-me. Quem nunca foi na presença do Senhor em busca de respostas? Talvez você está em busca de respostas. E é na presença do Senhor que você vai ter. É confiando nele que ele vai responder no tempo dele. Então permaneça e a resposta virá. Ele clama ainda. Ele anseia, no verso 8, diz o seguinte: a teu respeito, diz meu coração, busca a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. De novo, ele está aqui expondo o seu desejo pela presença de Deus. Davi, ele poderia ter tudo, em todo o seu reinado nós vemos isso, mas uma coisa que ele sempre buscou foi a presença de Deus, foi estar com o Senhor, foi não se afastar do Senhor. E no verso 9 ele diz: não escondas de mim a tua face, não rejeite com ira o teu servo, porque tu tens sido o meu ajudador. Então ele clama aqui ao Senhor. Não tem quando a gente fala assim: meu Deus, eu acho que eu ando precisando aí de mais misericórdia do Senhor, porque eu ando meio errante. Aí você clama ao Senhor por mais misericórdia e para que o Senhor não pare de olhar para você. Era mais ou menos essa oração de Davi, de não rejeitar, mas a gente sabe, querido, que o Senhor não nos rejeita. O Senhor não nos rejeita. Davi, mais uma vez, expõe a sua confiança. Olha o verso 10. Ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolherá.
Spurgeon, um grande pregador, ele diz o seguinte: se o leite da bondade humana secar dos seios maternos, há um pai que nunca se esquece de nós. Pode pai e mãe, pode seu amigo esquecer de você, pode o seu amigo mais íntimo te frustrar, pode o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, mas a gente sabe, a gente precisa confiar nessa palavra, assim como Davi diz: o Senhor me acolherá. O Senhor nos acolhe com o seu grande amor. O Senhor nos acolhe. O Senhor não se esquece de nós. Davi anseia pela direção de Deus. Ele diz: ensina-me o teu caminho, Senhor. Ensina-me o teu caminho. Algo que nós precisamos, querido, é sermos ensinados no caminho do Senhor, aprender do Senhor através da sua palavra. O Senhor está aqui nos direcionando, mas precisa haver um desejo no meu e no seu coração, dizer: Senhor, eu quero aprender mais de Ti. Eu preciso aprender do Senhor. Preciso aprender a ser como o Senhor. Me ajuda, me ensina os seus caminhos. E no verso 12, ele clama por paz e segurança. Ele diz: não me entregues ao capricho dos meus adversários. Não me entregues. Paz e segurança. Quem não quer paz e segurança? Todos nós. E Davi faz isso. Ele expõe os seus anseios ao Senhor sempre. E nós precisamos fazer o mesmo. Colocar os nossos anseios diante do Senhor. Ah, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu quero uma resposta. Eu preciso da sua presença. Não me rejeite. Os inimigos, o inimigo da nossa alma está me perturbando. Eu quero paz, eu quero segurança. Quando nós confiamos em Deus, nós colocamos diante dele tudo que nós precisamos, certos de que Ele está zelando por mim e por você. O Senhor cuida de mim, o Senhor nos guarda, o Senhor é quem nos fortalece. Para a gente encerrar, meu irmão, confie em Deus, crendo nele, desconfiando do medo, vivendo em sua presença, expondo para Ele os seus anseios. E verso 13 e 14 diz: apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Tenha uma fé inabalável. Se nós passarmos por tudo isso, nós fazermos o que o Davi nos ensina, através desse salmo, com certeza a nossa fé será inabalável. Eu acho interessante que Davi diz assim: apesar disso, de tudo isso que ele falou anteriormente, de perseguição, de não sei o que, lá, ele tinha certeza, convicção, confiança. Ele diz: a certeza que eu tenho é que eu vou viver até ver a bondade do Senhor sobre a terra. Por isso, assim como Deus disse a Josué: tenha coragem, seja forte, seja corajoso. O salmista Davi também diz o mesmo: espere, tenha coragem, seja corajoso. Aguarde que o Senhor, Ele está movendo. Meu irmão, se nós queremos confiar no Senhor, nós precisamos crer no Senhor, de verdade. Nós precisamos desconfiar do medo. Nós precisamos viver em sua presença. Nós precisamos expor para Ele o nosso coração. E depois disso, fé e confiança vão caminhar conosco. Vou contar outra historinha aqui. Certa vez um rapaz, um equilibrista, ele esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, entre Canadá e Estados Unidos. Ele atravessou esse cabo de aço, foi e voltou. Todo mundo assistiu aquela cena. Aí a multidão aplaudiu, né, aquela coisa toda. Aí tinha uma senhorinha lá no meio do povo e o homem chegou nela e perguntou: a senhora acredita que eu consigo atravessar novamente? Ela falou: claro, com certeza. Você pode ir de novo. Você foi e voltou, então você vai conseguir de novo, facinho. Aí ele falou assim: você acredita que eu consigo atravessar também com um carrinho de mão? Ela: sim, eu acredito.
Acredito, sim. A senhora acredita que eu consigo atravessar levando nesse carrinho de mão uma pessoa dentro? Ela, diante de tudo que você fez, com certeza. Acredito. Aí ele falou assim, você acredita? Então, a senhora pode me ajudar com isso? Ela, como? Entra no carrinho. Entra no carrinho. Ela, de jeito nenhum. Eu? Jamais. Muitas vezes nós somos assim, nós acreditamos, mas não confiamos em Deus. A gente acredita, mas não confia. Deus está mandando. Sobe no carrinho de mão, careta. Vamos embora. Você fala, não, eu vou ficar aqui. Está tudo bem aqui, Senhor. E você não avança na sua vida, porque você não confia literalmente, totalmente no Senhor. A sua confiança é limitada. Por isso, nessa noite, se jogue nos braços do Pai. Confie de fato nele e ande, tenha uma vida que expressa e que vive e que transborda dessa confiança em nome de Jesus, querido. Amém?